Talvez alguns de nós estamos tendo dias difíceis, semanas difíceis, meses difíceis, anos difíceis. Talvez alguns de nós nos sentimos derrotados. Talvez aos olhos das pessoas e da sociedade sejamos derrotados. Mas eu quero lembrar a você que alguém que pertence a Cristo, que é de Cristo, que vive em Cristo, jamais será um derrotado. O final da história revelará aqueles que são de fato vencedores daqueles que são de fato derrotados. E haverá uma inversão, porque muita gente que nós olhamos aí para a sociedade e achamos que são vencedores, pessoas de sucesso, eles viverão uma derrota. E aqueles que muitas vezes a sociedade diz assim, esses são derrotados, verão que serão vitoriosos. O que eu quero dizer para você é que nenhum de nós aqui que crê em Cristo e pertence a Cristo, precisamos viver desanimados, precisamos viver sem perspectiva, precisamos viver como derrotados na nossa geração, porque nós somos feitos mais que vencedores em Cristo. É por isso que Jesus diz assim, tende bom ânimo, ou seja, escolha o ânimo, anime-se no Senhor. Ele diz, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições sim, mas eu venci o mundo, tende bom ânimo. Ou seja, ajam como vencedores, vivam como vencedores que vocês são, a despeito das lutas da vida, das contrariedades, das adversidades, dos desertos da existência, viva como alguém que realmente pertence a Cristo. E se eu e você pertencemos a Cristo, nada pode nos separar do seu amor, Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós, e o final da história revelará de fato a verdade, que nele nós somos mais que vencedores, nós somos vencedores porque Ele venceu, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Agora, com base nesse tema, eu tenho refletido muito nos últimos dias sobre algo que eu tenho sentido muita falta, que eu acho que é algo em falta na nossa geração, na nossa sociedade, mas também muitas vezes em falta na nossa vida como igreja. E eu queria falar hoje sobre valentia. Valentia. O que é valentia? O dicionário diz que valentia é a coragem ou vigor na execução de uma ação. Refere-se à capacidade de enfrentar um perigo ou situação adversa sem hesitar. É a qualidade do que é valente, corajoso, intrépido, do que tem energia, força, vigor, do que expressa resistência. Pode ser sinônimo de valor, de coragem e audácia. Valentia. Eu disse pela manhã no nosso culto, quero repetir, que parece um paradoxo eu falar de valentia. Porque quando eu vivi o final da minha infância para a adolescência, eu sofri muito de covardia, muito de covardia. Eu nunca fui brigão, não sou até hoje, nunca quero ser, mas eu sofri de um período, especialmente porque aos 9 anos de idade, eu demonstrei muita coragem, uma coragem não muito sábia, e aquilo marcou minha vida por alguns anos. Eu morava em Maringá, na minha infância, e nós estávamos sem aula, fomos para o Parque do Engá, depois de um recreio, durante o período da aula, meus pais não sabiam onde eu estava, então nós fomos brincar de pega-pega, eu esqueci o nome da outra brincadeira, que eu já passei dos 25, vocês sabem, né? Mas fomos brincar, e de repente, no final, todo mundo cansado, correndo, já estava perto da hora de irmos embora para casa, de acordo com o horário escolar, e veio um grupo de rapazes, já mais velhos do que a gente, eu tinha 9 anos, a galera que estudava comigo, nós estávamos no 3º ano, da época primário, e a galera veio na nossa direção, e os meninos estavam comigo e falaram, vamos correr, vamos sair por aqui. E eu falei assim, não, eu vou por essa direção, porque minha casa é nessa direção. E todos saíram correndo, e eu fiquei sozinho. Então aqueles meninos maiores vieram, me deram uma prensa, roubaram o meu relógio, e como eles estavam interessados em pegar o que os meus amigos tinham, eles pegaram, roubaram o meu relógio, eu falei, só não leva minha bolsa da escola. Eles levaram só o meu relógio e foram atrás dos meus amigos. E eu fui para casa até tranquilo. Mas quando eu cheguei em casa, que minha mãe falou, nossa, mas eles podiam ter levado você para o mato, eles podiam ter te batido, eles podiam ter te matado, eles podiam. Eu não tinha tido medo até aquela hora, mas daí eu fiquei com medo. Já aconteceu com você? Na hora você não tem medo, mas depois quando as pessoas começam a falar o que poderia ter acontecido com você, e quando você começa a pensar no que poderia ter acontecido com você, você é tomado pelo medo. E aí então aquilo foi marcante para mim. Dos 9 até uns 13, 14 anos eu vivi um período de medo. A outra coisa que me acontecia é que quando eu tornei um adolescentezinho, eu fiquei muito bonito. Sou bonito até hoje, né? E eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar uma briga das meninas por causa de você no final de um período da escola, no portão da escola. Mas eu já tive. As meninas brigando por minha causa, né? Minha filha não acredita nisso até hoje, eu digo que é verdade. Mas ela não acredita, eu não sei por que ela não acredita.
Mas isso aconteceu quando eu estava na 7ª série, as meninas brigando por causa de mim no portão da escola. Agora isso trazia mais trabalho para mim, sabe por quê? Porque aí quando eu andava uma esquina, tinha alguns caras querendo me bater. Alguns porque era a irmã deles que gostava de mim. Outros é porque as meninas que eles gostavam estavam gostando de mim. E aí eles queriam me pegar. E eu sempre tinha que armar um plano para fugir desses caras. Agora, o pior acontecia quando eu estava na sala de aula, que o cara me olhava torto e fazia assim, ó. Aí, meus irmãos, a aula de biologia, de matemática acabava, eu já não ouvia mais nada que o professor falava, e eu só ficava pensando em como que eu ia fugir daquela ameaça. Ao invés de eu falar assim, tudo bem, ok, cai dentro. Eu não falava cai dentro. Eu fazia plano de como eu ia fugir daquela situação. E aí a aula acabava, né? Não pensava em mais nada, só pensava como que eu ia fugir daquilo. Acho que foi livramento de Deus que realmente eu fugi de muita situação. A maioria delas nunca aconteceu. Até mesmo porque o cara que ameaçava, depois ou ele esquecia ou ele só estava fazendo para atormentar a vida da gente mesmo, né? Mas o que acontece é que, eu olhando para a minha história, eu vejo assim, que eu só fui descobrir o que é valentia ou coragem mesmo, né, quando eu conheci Jesus. Porque eu fui entender que Deus nos dá coragem. E coragem não é para você ser brigão. Coragem é para você enfrentar a vida como ela é, sem você precisar de muletas. Coragem para você enfrentar situações adversas, as contrariedades, viver a sua fé sem precisar de muletas, a não ser da presença poderosa do Espírito Santo de Deus com você. Coragem, até para enfrentar dilemas pessoais, coragem para enfrentar dificuldades e até mesmo, às vezes, sim, se posicionar diante de alguém que está querendo humilhar você ou que está querendo perseguir você. Essa semana o pastor Marinês estava reunido com os nossos supervisores de grupos pequenos na casa dela, e eu passei lá para orar com eles, e a gente estava lembrando algumas coisas. Às vezes a gente precisa até se posicionar na fé. E eu me lembro que a gente estava num acampamento de jovens num período como esse, na verdade era o mês de setembro, o feriado da Independência, e nós tínhamos 300 jovens reunidos no acampamento, eu era o responsável pelo evento, eu era um pastor recém-formado, e a gente tinha ali 300 jovens, e era um acampamento evangelístico. O acampamento cabia no máximo 120 pessoas nos quartos, então levaram barracas. E tinha uns 15 meninos, todos garotos, jovens, que eles vieram de um bairro específico perto da Universidade de Maringá e ficaram todos na mesma barraca. Mas eles não vieram para ser ministrados por Jesus, nem queriam comunhão com ninguém, eles vieram para bagunçar. Durante o dia me deram um trabalho danado, era o horário da mensagem, eles não queriam ir para a capela, eu ia lá, conversava com eles, aí eles respeitavam e tudo isso. E isso foi indo, primeiro dia de acampamento, o dia inteiro eles dando trabalho. Chegou a noite, o programa terminou lá por umas 11 horas, fui dormir muito cansado, estava na casa do caseiro, e de repente lá por umas 2, 3 da manhã, começou rojão, e pessoal gritando, e barulheira. De repente alguém bateu na minha janela, pastor, aquela galera lá está fazendo maior. Irmãos, eu fui tomado de uma ira santa, que eu levantei, troquei o pijama, aí eu pensei, são 15. Passei no salão de jogos, peguei um taco de sinuca, e fui para cima daquela galera na barraca. Peguei o cajado, o taco de sinuca era o cajado, viu, irmãos? O cajado do pastor. E fui na direção deles. Não peguei o taco de sinuca para quebrar ninguém na pancada, não foi isso, mas peguei para dar um pouco de autoridade. Peguei o taco de sinuca e fui na direção deles. Eles estavam no meio do acampamento, soltando rojão, dirigindo rojão nas outras barracas, furaram outras barracas, estavam fazendo a maior bagunça. E eu então confrontei eles e disse, galera, isso aqui vai acabar agora. Não sei o quê, vai acabar agora. Vocês querem ir embora no meio da madrugada? Estávamos na cidade de Iguaraçu, 3 quilômetros da cidade. Eles iam ter que sair 2 a 3 horas da manhã andando a pé no meio do carreador, para chegar no centro das grandes cidades de Iguaraçu, se você conhece, para dormir na rodoviária. Aí eu fiquei meio com dó, eu dei uma opção, falei, vocês podem dormir lá com a galera da nossa igreja do Conjunto Requião, que era um bairro pobre, de periferia em Maringá, então o pessoal era tido como violento, né? Como qualquer bairro pobre da periferia das grandes cidades. E eles olharam para os irmãos do Requião, eles não quiseram dormir lá, acovardaram. E eles falaram assim, não, então nós vamos embora. Eu falei, então vocês pegam o caminho, pode juntar as malas aqui, desmonta essa barraca aqui e sai. 3 horas da manhã, eles saíram caminhando e foram embora. Eu sei que eu contei essa história, parece que alguns irmãos falaram, nossa, pastor, o senhor é mau. Não, não sou mau. É que tem coisa que a gente tem que tratar com firmeza. Eu não ia deixar 15 jovens estragarem um encontro de 300 jovens.
de jeito nenhum. E o que Deus queria fazer naquele lugar, como fez depois. Eu não ia deixar que 15 pessoas mal intencionadas, que não queriam realmente participar do que Deus tinha como plano ali, atrapalhasse o que Deus iria fazer. Tem vezes que a gente precisa se posicionar na fé. Estava falando com o nosso grupo pequeno. Essa semana nós estávamos fazendo um estudo de libertação espiritual naquela mulher que tinha 18 anos encurvada, aprisionada por Satanás. E aí um casal do nosso grupo falou assim, nossa, eu tenho uma menina lá que trabalha comigo, e ela é espírita, e tem hora que ela fica assim olhando para o nada, com o olho fixo, e ela diz assim para mim, eu estou precisando de um passe. E eu não sei o que eu faço, às vezes eu brinco com ela, mas eu não sei. Eu falei, por que você não põe a mão na cabeça dela e ora? E se ficar endemoniada, expulsa, em nome de Jesus. Como é que alguém está do nosso lado precisando de um passe? Chama ela para o canto e fala assim, eu vou orar com você, você não precisa de passe, eu vou orar por você porque eu tenho Jesus no coração, Ele vai abençoar a tua vida. Às vezes, irmãos, falta para nós valentia na fé, falta coragem, falta ousadia. Paulo disse para Timóteo, o texto que vimos no pacto de oração, Deus não nos deu o espírito do quê? De covardia. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Poder e amor devem viver equilibradamente. Mas Ele não nos deu o espírito de covardia. Nós podemos viver uma fé intrépida, uma fé ousada, abençoar pessoas no poder do nome de Jesus. Você crê comigo, meu irmão? Nós podemos e devemos viver assim. Parece que hoje nos falta valentia. Eu me lembro de uma vez, eu estava indo no horário bancário, tinha que ir para a agência do banco, correndo, atravessando a praça, em frente às lojas da Pernambucanas lá em Maringá, e eu na correria, veio uma cigana na minha direção. Ela diz assim, deixa eu ler tua mão. Eu falei, não, eu estou com pressa, e fui na direção, virei as costas para ela, ela gritou assim, deixa eu ver tua mão, porque algo mal vai acontecer para você, eu tenho uma mensagem para você. Na hora eu fui tomado de uma ira santa, irmão. Porque eu falei, virei para ela e parei, e virei para ela e disse assim, deixa eu dizer algo para você, quem tem uma mensagem para você sou eu. E aí ela olhou para mim e disse assim, você é evangélico, né? Falou, eu sou. E ela virou as costas e foi embora. Porque quem tinha uma mensagem para aquela mulher, que queria pôr medo no meu coração, e me fazer me sujeitar à adivinhação e à feitiçaria dela, quem tinha uma mensagem, na verdade, seria eu. Porque a minha mensagem é assim, Deus te ama, Ele quer salvar você e livrar você dessa escuridão de trevas e engano, mentira que você está envolvida. Mas ela não quis ouvir a minha mensagem. Mas uma coisa é que Deus deu uma ousadia para virar para ela e dizer isso. Isso não é meu, não é seu, isso vem de Deus. E eu e você precisamos viver algo que é realmente parte daquilo que Jesus viveu. Porque Jesus foi a pessoa mais valente que esse mundo conheceu, irmãos. Jesus é o grande valente. Jesus, Ele realmente sofreu o escárnio, a humilhação, o ódio, a inveja, com amor e equilíbrio, e com o poder do Espírito. Ele enfrentou os seus opositores em seu julgamento armado, com um silêncio que era ensurdecedor. Ele foi capaz de chamar seu traidor de amigo, e de enfrentar enfrentar a cruz, cujo maior sofrimento era ficar separado do Pai. E Ele enfrentou tudo isso, por causa da sua coragem e fé, no propósito de Deus, no seu relacionamento com o Pai. Jesus é o grande exemplo. Ele é valente. Ele vai batalhar no último dia, contra todos os poderes do mal e das trevas, e Ele vai guerrear e vai vencer. E seus discípulos devem ser também valentes. Eu estava vendo um vídeo do filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, e ele estava dizendo que num programa de televisão, que era para jovens, ele reuniu um grupo de universitários, que ele chama, que são aqueles tipo nativos digitais, que são aqueles jovens que já nasceram com o iPad dentro do berço, né? Aquela geração Y. E ele disse que reuniu essa galera para eles escolherem o tema do debate daquele programa de televisão. E ele pensou que esses jovens iriam querer falar sobre aborto, sexualidade, ideologia política, mas ele diz assim que o tema escolhido por esses jovens foi o medo. O medo. E ele estava dizendo que a nossa geração, e a geração dos nossos jovens, é uma geração do medo. Eles têm medo da violência, porque realmente vivemos uma guerra no Brasil, mas eles têm medos mais profundos. Eles têm medo da competição profissional. Hoje não basta um jovem ter curso superior, ele precisa estar fazendo pós-graduação, mestrado ou doutorado. Não basta um jovem hoje falar português e inglês, hoje ele precisa também falar alemão e francês. A competição para um jovem hoje é muito acirrada, irmãos. O jovem hoje, ele tem medo de relacionamentos, ele tem medo de amar.
Até mesmo porque muitas vezes dentro da sua casa ele não tem exemplo de casamento, de amor e de família. Ele tem medo dos vínculos sociais, porque são instáveis. Eles vivem numa geração instável, com coisas que acontecem efêmeras, coisas passageiras, ele não tem onde se segurar. E às vezes nós achamos que os jovens, eles são determinados, eles são resolvidos, e eles não são. Eles não são nada disso, porque eles estão vivendo dias realmente de muito tumulto. Tumulto circunstancial, mas tumulto interior, por falta dos vínculos afetivos, de estrutura e de tudo mais que nós poderíamos mencionar aqui, que tem gerado esse medo no coração dos jovens. Mas não é isso só. Nós adultos estamos com medo. Nós também temos medo da violência, nós temos medo de envelhecer, nós temos medo da solidão, nós temos medo das enfermidades, nós temos medo da morte. Irmãos, nós também vivemos uma geração de medo, uma geração de medo. E o que o Evangelho tem como impacto na nossa vida? Como é que nós vamos viver nessa geração? Nós vamos sucumbir? Nós vamos viver amedrontados, temerosos com o dia de amanhã, com aquilo que nós vivemos, nas circunstâncias? Ou nós vamos viver, irmãos, a vida abundante que Jesus veio trazer para nós? A vida que Jesus veio trazer. Claro, nós estamos numa batalha espiritual, os cristãos estão numa grande batalha, e a grande batalha, irmãos, é não nos tornarmos maus no mundo de malvados. Quando Jesus orou assim, que nós nos livrássemos do mal, é para que Jesus nos livrasse não de viver nesse mundo que é mal, mas que nos livrássemos de nos tornar malvados como as pessoas são malvadas sem Cristo. Que nós não pagássemos o mal com o mal, mas nos tornássemos gente que pagaria o mal com o bem. Livrar do mal nesse mundo, irmãos, é livrar o nosso coração de ser mal como o coração daqueles que talvez não conhecem a Cristo. Eu queria que você entendesse, nós estamos sim vivendo dias confusos, mas nós podemos ser valentes, corajosos. E é por isso que eu queria compartilhar com você a respeito de um grupo. Mas antes de eu pedir para você abrir a sua Bíblia na história que eu quero compartilhar com você, que diz respeito a um grupo de homens seleto, corajosos, valentes, eu queria mencionar um texto antes, que vai nos dar o contexto dessa história, que é o texto de 1 Crônicas 11:10. 1 Crônicas 11:10 diz: estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Eu não sei se você conhece a história bíblica do rei Davi. Davi era um rapazinho que se tornou rei. Agora, antes dele se tornar rei, ele foi perseguido pelo rei Saul por 7 anos. Ele sofreu demais debaixo da unção de Deus como rei. Agora, o que acontece é que, ao se tornar grande rei, nesse processo, ele tinha um grupo de homens, que são chamados os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, que a Bíblia diz aqui que com todo Israel deram apoio a ele para estender o seu reino, conforme o Senhor havia prometido. Quando Deus levantou Davi como rei, Deus levantou também um grupo de homens valentes, que o apoiaram, que foram seu braço direito e seu braço esquerdo, gente que andou com ele, gente que era realmente de coragem e fé no propósito de Deus, para a vida de Davi e para a nação de Israel, e que foram usados por isso. E eu queria ler então a história desses homens. Tanto em 1 Crônicas 11, como em 2 Samuel 23, você vê a lista desses homens, chamados 30 valentes de Davi. Na verdade eram 37. Os 3 maiores, 2 de destaque, e mais 32 nomes. No texto que nós vamos ler na sequência da história, você vê o nome de todos eles. Se você quiser um bom nome para colocar no seu filho, você que está grávida, tem nomes muito bonitos ali, tá bom? Mas eu queria ler com você, abra sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos 8 a 17 é o que nós vamos ler. Você pode deixar a sua Bíblia aberta ali, né? Abre a sua Bíblia, vê comigo detalhes dessa história tão maravilhosa que nos inspira e que tem muitas lições para nós, exatamente hoje. 2 Samuel 23, verso 8 a 17. Veja o que o texto diz. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Auita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e este esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí,
onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber e, em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros, segundo Samuel capítulo 23. Vamos pensar um pouquinho nas personagens dessa história. O primeiro deles é Davi. Davi, você conhece, era um pastor de ovelhas, que foi convidado por seu pai a ver o que estava acontecendo no exército de Israel, porque os seus irmãos mais velhos estavam lá no exército. Quando ele chega lá, havia um gigante chamado Golias, que 40 dias assustava o exército de Israel, dizendo: quem vai vir lutar comigo aqui? Tem valente aqui? Tem homem aqui? Manda um representante para lutar comigo. Quem vencer, o outro exército vai ser subjugado. O que acontece, irmãos, é que durante 40 dias aquele homem saía de manhã e saía à noite para afrontar o exército de Israel e não teve um homem para lutar. Ninguém com coragem para enfrentar Golias. O rei Saul, que era um homem que se destacava em altura, em força, diante do seu exército, quando ele foi chamado rei, era exatamente essa sua marca, ele deveria enfrentar o gigante, mas ele não teve coragem de enfrentar. Agora Davi, ele chega nessa situação, um jovem rapaz, e diz assim: eu já matei um urso, eu já matei um leão, e eu posso enfrentar esse gigante. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele enfrenta esse gigante, e ele mata esse gigante. Davi foi um homem valente. É interessante na Bíblia que poucas pessoas chamam tanto a atenção na Bíblia como Davi. Você sabia que Davi é mais mencionado, é a pessoa mais mencionada na Bíblia depois de Jesus? Ele é a única pessoa na Bíblia chamada segundo o coração de Deus. Ele era um homem pecador como eu e você, fraco como eu e você, mas um homem que tinha uma fé tremenda em Deus, um relacionamento íntimo com Deus, escreveu mais de 70 salmos, mas uma marca de Davi é que ele queria tanto em Deus e andava com Deus que ele tinha fé para enfrentar as batalhas da vida, que ele tinha coragem no seu coração, que ele era valente, por isso ele enfrentou. E uma das coisas que nós aprendemos nessa história, irmãos, é que gente valente inspira outros valentes. Porque Davi agiu com valentia e derrotou o gigante, outros valentes surgiram à sua volta. Pessoas que talvez não acreditavam no poder de Deus, passaram a acreditar. Gente que não acreditava que Deus poderia dar vitória sobre o exército inimigo, passou a acreditar. E essa é a verdade, irmãos. Quando pessoas se levantam com fé, com coragem, com ousadia, com intrepidez, com valentia, para viver a sua fé no meio de tudo que nós estamos enfrentando, irmãos, outras pessoas vão ser inspiradas a crer também em Deus, a confiar nele e agir com coragem e ousadia também. Nossos filhos precisam ver na nossa vida que nós temos uma fé corajosa e valente. Os nossos irmãos em Cristo aqui precisam ver entre nós aqui que nós temos uma fé corajosa e valente. E através de alguns valentes, Deus vai levantar muitos outros. E eu e você somos inspirados por essas histórias. Somos inspirados pelo exemplo de Davi e de tantos outros na Bíblia. Somos inspirados pelo exemplo de Jesus. E eu e você devemos ser valentes. Eu me lembro quando eu era menino, meu pai gostava muito de filmes do Bruce Lee. Muitos nem conhecem hoje quem foi Bruce Lee. Mas eu lembro quando assistia filme de Bruce Lee com meu pai, que uns 15 minutos depois, irmãos, do filme, eu queria dar pontapé em todo mundo. Eu achava que eu tinha ficado forte igual ele. Que eu podia dar pontapé para cá e chute para lá e tal. Mas só durava uns 15 minutos essa minha força, depois passava. Mas quando eu olho para a Bíblia, o texto de Apocalipse 17:14, quando eu olho para a Bíblia, o que Deus nos diz, irmãos, realmente isso me revigora, me restaura, me inspira. Isso me dá realmente vontade de proclamar Jesus. Não só vontade, Ele tem me capacitado, como capacita a mim e a você, e tantos de nós que estamos aqui podemos testemunhar disso. Nós somos tomados pela palavra de Deus, nós cremos que Ele está conosco, e nós passamos a viver isso aqui. Davi era valente, inspirou outros a serem valentes. E é impressionante ver, irmãos, que Davi, homem que andava com Deus, valente, não conquistou tudo sozinho. Porque o reino de Deus nesse mundo, ele se estabelece através do corpo de Cristo. E mesmo lá no Velho Testamento, Davi não foi sozinho, ele teve os seus valentes, ele trabalhou em equipe, ele levantou um exército de milhares de pessoas, e nesse exército de milhares de pessoas, tinha os seus 30 valentes.
que o 30 é um referencial, um número de batalhão do seu exército. Como eu já disse, não é um número específico de soldados. Porque nós aprendemos, irmão, na história de Davi, que Deus sempre levanta uma pessoa para realizar o seu propósito. E quando Ele levanta uma pessoa, Ele levanta outros valentes com Ele, para ajudar a realizar o trabalho. Foi assim com Gideão, com seus 300 homens, enfrentando um exército de 135 mil. Foi assim com Davi, tendo seus valentes ao seu lado. Foi assim com Jesus. Ele mudou o mundo com 12 homens, e um deles foi o traidor. Jesus mudou o mundo com pouca gente, pode ser pouca gente, mas Deus sempre vai levantar a gente ao nosso lado, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus na nossa vida e abençoar pessoas. Deus sempre vai levantar a gente ao nosso lado. Eu estava me lembrando aqui com essa chuva no período do carnaval, que eu acho que em 2011 ou 2012, eu não lembrei muito o ano. Nós na equipe pastoral definimos a fazer um evangelismo de carnaval. E nós criamos uma camiseta, fizemos um leque assim, meio inspirado para carnaval, com a mensagem de Jesus e tal. Só que, irmão, naquele sábado que a gente estava organizado para sair, veio um pé d'água desse que a gente teve ontem, eu teve agora, né? Aquele ventania, chuva, e choveu a tarde inteira de sábado até a noite. E quando eu estava lá no sábado em casa, tomando um café, pensando assim, meu Deus, que ideia doida que nós tivemos, fazer evangelismo de carnaval, uma chuva dessa. Eu não devia ficar quietinho, comer uma pipoca, assistir um filminho aqui com a minha família. Por que nós vamos criar essa história de evangelismo? Por que isso? Falei, eu vou chegar lá na igreja, vamos estar eu, a Andréia, minha esposa e meus 2 filhos. Isso porque eles vão ser obrigados a ir comigo, para não me deixar sozinho. Né? Mas acho que não vai ter mais ninguém lá. Irmãos, quando eu cheguei aqui, já tinha gente aqui na igreja. E eu me lembro que tinha uns casais, tinha criança, né, tinha jovem, tinha adolescente. Irmãos, nós saímos debaixo de chuva aqui para evangelizar. Fomos para as esquinas, eu lembro aqui na Avenida Santos Dumont, lá no shopping Catuaí, um sábado à noite de carnaval, debaixo de chuva, eu lembro do irmão Menotti, né? Até o pastor Vanderlei lembra desse quadro, ele todo molhado lá, entregando folheto debaixo de chuva, crianças, famílias foram para a rodoviária evangelizar que eles estavam viajando. Que coisa linda, Deus sempre tem os seus valentes, irmãos. E eu e você precisamos viver a valentia da fé. Agora, olha, seguindo a história, outra personagem, o Jabezão. Verso 8 diz de um tal de Jabezão. Eu não sei se o nome dele era Jabes, e porque ele era grandão, ficou Jabezão. Né? A gente tem mania de colocar o ão, né? O cara grandão. E o nome dele era Jabezão. E a Bíblia diz aqui que com uma lança ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e matou. O texto de Crônicas diz que era 300, alguns acreditam que aqui era um erro do copista. Mas seja como for 300 ou 800, irmão, é muita gente para você matar com uma lança. Pensa em Jabezão enfrentando uma batalha, e vem 5 e crau, e 10 e tá, e 20, 30, 40, 50, o cara já está cansado, exausto, mas tem mais uma carreira de gente atrás dele. E ele luta mais 20, mais 30 e tal, ele chega em 300 matando ali, irmão, parece até o filme 300 de Esparta. Sabe o que a gente aprende com Jabezão, irmãos? É que esse tipo de valente aqui, ele não desistia. Ainda que ele tivesse em menor número, nas piores condições imagináveis, ele ia se manter na sua posição e ia lutar até o fim. Ainda que alguém cortasse a garganta dele, ele ia lutar até o fim. Eu não sei se ele começou com uma espada, com o seu escudo, e de repente perdeu a espada, perdeu o escudo, arrumou uma lança e continuou. Mas o fato é que ele derrotou todos esses homens. Ele era um homem de coragem que não se desviaria do seu propósito enquanto não fosse concluir a sua tarefa, porque a sua coragem e a sua força viriam do Senhor. Irmão, gente valente é gente que mantém a posição. Gente valente é gente que não vai desistir antes que a tarefa seja acabada. E eu e você, como cristãos, nós não podemos fazer de nenhuma forma algo diferente disso. Nós vamos enfrentar, nós não vamos desistir. Hoje nós vivemos uma geração de gente desistente. É gente que desiste de lutar na vida, é gente que desiste de batalhar, de trabalhar, é gente que desiste e vai para a bebida, é gente que vai para a droga, é gente que vai para os psicotrópicos, para os remédios. Estava lendo uma reportagem agora domingo, agora à tarde, que nos Estados Unidos está uma epidemia de remédios que são vendidos para dor, mas que viciam as pessoas. E eles estão fechando o mercado, entrando contra as indústrias farmacêuticas, e essa epidemia vai vir para o Brasil, para a América Latina, você pode ter certeza disso. Os laboratórios vendem remédio como se fosse para dor, mas que viciam as pessoas, e eles ganham rios de dinheiro com isso. Porque as pessoas querem fugir de todo tipo de dor. Nós não estamos mais acostumados a enfrentar a batalha. Estamos com dor, estamos quase à exaustão, mas sem desistir. Pessoas fogem do casamento, pessoas desistem da família, pessoas desistem da igreja, pessoas desistem da fé, pessoas desistem de Deus. Esse tipo de gente aqui não é valente. Nós vamos morrer, pode cortar a garganta, mas eu não vou sair da minha posição, eu vou enfrentar esses caras aqui até o fim.
E enquanto ele não concluiu a tarefa, ele não saiu dali. Ele lutou até o fim, irmão. O terceiro personagem aqui é Eleazar. Eleazar, no verso 9, ele aparece aqui nessa história, o verso 10. E uma coisa muito interessante de Eleazar é que ele manteve a sua posição, feriu os filisteus, até que a sua mão grudou na espada. E a Bíblia diz aqui que os israelitas recuaram. O pessoal deixou esse cara sozinho no meio da batalha. Eles recuaram. E a Bíblia diz aqui que ele se manteve, lutou até grudar a espada na mão. E que o Senhor concedeu uma grande vitória a ele, e que o exército de covardes, gente que te deixa sozinho no meio da batalha, que fugiu com o rabo entre as pernas, esse exército só voltou lá para saquear os mortos. Tem muita gente assim. Tem muito cristão também, irmão, que ele não jejua, ele não ora, ele não busca Deus, ele não serve, ele não evangeliza, ele não abençoa ninguém, mas na hora das bênçãos ele quer vir dividir as bênçãos. Aí ele quer os benefícios. Tem muita gente assim. O exército abandonou, mas ele lutou, ele se manteve. E uma coisa interessante é que a espada pegou na mão. Como que uma espada gruda na mão, irmãos? Duas possibilidades. Ou esse cara lutou e sangrou a mão, e o sangue foi saindo, e à medida que ele foi lutando, você pode imaginar a dor, aquele sangue foi coagulando com a espada, que quando ele terminou a batalha, a mão dele, o sangue, era a mesma coisa com a espada. Segunda possibilidade é que esse camarada lutou tanto que o músculo enrijeceu, como se fosse um tipo de cãibra, que quando ele terminou a batalha, ele não conseguia mais abrir a mão, de tanto que ele fez força ali segurando a espada para lutar. Agora, a grande virtude desse cara aqui, irmão, a grande virtude é que ele permaneceu na batalha, mesmo que todos houvessem abandonado a ele. Os covardes recuaram, mas Eleazar lutou sozinho. Eleazar venceu com uma espada na mão. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios 6,17 que nós temos a espada do Espírito. Você lembra qual que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é mais afiada do que espada de dois gumes. Corta dos dois lados. Ela é capaz de discernir as emoções e intenções do coração e separar até a alma do Espírito. Eu e você temos uma espada na mão. Eu e você podemos glorificar a Deus em manter a nossa posição, em lutar até o fim, em não desistir. Como nós cantamos aqui uma música, decidi não desistir. Não vou desistir, não vou desistir. Jesus disse assim, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, Lucas 9,62. Em Hebreus diz que a gente jamais pode recuar, que a gente jamais pode desistir. Desistência não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus foi até o fim, até a morte de cruz. Eu e você somos chamados a grudar a espada na mão, que é a palavra de Deus, e nos mantermos fiéis aos seus valores, ao Evangelho de Cristo, à verdade de Deus para a nossa vida, para a nossa geração, até o fim. E isso é gente valente, é gente que não desiste. O quarto personagem dessa história aqui é Samar. Samar, nós temos o Jabezão, nós temos Eleazar e o Samar, que fazem parte dos três valentes. A Bíblia diz aqui a partir do verso 11, que tinha uma plantação de lentilha, e que os filisteus, o exército inimigo, veio para tomar aquela plantação, e ele se ficou lá no meio da plantação, por duas razões talvez, ou porque a plantação era do rei, ele tinha que honrar o rei, proteger o rei e aquilo que pertencia a ele, ou porque ele pensou que aquela plantação era importante para as pessoas, porque as pessoas precisavam comer. O fato é que, seja qual for a razão, também as pessoas o abandonaram no meio dessa plantação. Os medrosos, mais uma vez, fugiram, deixaram Samar proteger o campo sozinho, mas ele não seguiu a multidão. A grande virtude desse cara aqui é que ele não seguiu a maioria, que ele fez o que era certo porque era certo, que ele não desistiu porque tinha gente desistindo do lado dele, que ele não desanimou porque tinha gente desanimada do lado dele, que ele não abandonou o propósito para o qual ele era um valente do rei Davi, porque outros haviam abandonado. Não, ele se manteve firme no meio dessa plantação, porque valentes fazem o que é certo, porque é o que deve ser feito, mesmo que ninguém faça. Essa é a grande virtude desse homem. Ele não foi influenciado pela covardia da maioria, e o Senhor realmente honrou a sua valentia, e a Bíblia diz aqui que o Senhor lhe deu uma grande vitória. Irmão, irmã, por favor, amigo, preste atenção. Somente os valentes de Deus têm grandes vitórias. Somente valente de Deus. É você que enfrenta situações grandes, é que vai ter grandes vitórias. Nós que fugimos, ou se fugimos, de situações adversas, se nós fugimos dos embates da fé, nós não vamos ver grandes vitórias. Mas se eu e você nos mantemos firmes
Se nós não seguimos a maioria, mas seguimos o que Deus nos diz para fazer, nós vamos ser honrados por Deus. E Deus vai nos conceder grandes vitórias aos olhos dele, ainda que não seja aos olhos da sociedade. Mas nós vamos vivenciar o poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos ficar desencorajados, desanimados, quando outros abandonam a batalha, irmãos. Samar não se importou de ser a única pessoa a lutar, porque ele ia morrer por aquilo que era certo fazer. Nós não podemos fugir nas nossas batalhas. Nós não podemos fugir nas nossas batalhas pessoais, familiares. Nós não podemos fugir das nossas batalhas como cristãos, e são muitas na nossa geração. Agora, há um último quadro aqui que eu queria ver com você nessa história, que é o quadro da água de Belém. A Bíblia diz que Davi estava na caverna de Adulão, foi para onde ele fugiu quando ele começou a ser perseguido pelo rei Saul. E que lá ele fez um suspiro, como eu e você muitas vezes fazemos. Puxa, como que eu queria tomar água lá da fonte de Belém. Belém era a cidade natal de Davi, onde ele havia crescido. Você tem memórias de onde você cresceu. Aquela memória veio, ele estava em fuga. Davi fugiu por 7 anos. Não sabemos exatamente quando ele fez esse suspiro, mas ali no meio daquele período de fuga, deixou tudo para trás, ele lembra, puxa, como eu gostava da água do poço de Belém, da cisterna de Belém. E ele faz um suspiro. Ele não deu uma ordem para ninguém, ele não pediu para ninguém fazer isso. Mas o que aconteceu é que esses 3 valentes ouviram o suspiro do rei. E eles foram até Belém, fizeram uma viagem a pé, e chegaram na cidade de Belém, que estava sitiada pelo exército inimigo. Não tinha como eles entrarem, mas eles entraram. Eles romperam o cerco do exército inimigo, pegaram a água do poço de Belém, romperam de novo para voltar, e chegaram para o rei e trouxeram a água. Quando Davi viu aquilo, ele diz assim, não, eu não posso beber essa água, gente. Essa água aqui representa o sangue de vocês arriscaram a sua vida por mim, eu não sou digno disso. E a Bíblia diz então que Davi derramou aquela água como oferta ao Senhor. No Velho Testamento havia ofertas de bebidas para Deus. E ele derramou aquilo como oferta, porque ele não se achou digno de tomar aquela água de forma egoísta, de nenhuma forma. Mas ele viu que a dedicação daqueles homens deveria sim ser Deus glorificado por aquilo que eles haviam feito. Sabe o que nós vemos, irmãos? É que gente valente não faz só aquilo que manda. Gente valente não vive compelido por uma tarefa, ou por aquilo é responsabilidade só. Gente valente, de acordo com esses homens, que é um grande exemplo e um quadro para nós cristãos, gente valente faz por amor, faz por gratidão. Eles fizeram isso por quê? Porque eles amavam o rei, porque eles queriam alegrar o coração do rei, e é por isso que eles fizeram uma coisa que arriscaram a sua própria vida. Como Paulo afirmou, não tenho minha vida por preciosa, esses homens poderiam dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo, não temos a nossa vida por preciosa, porque nós queremos viver para o rei, agradar o rei, honrar o rei, atender o pedido do rei, quer dizer, atender um desejo do rei, porque não foi nem pedido, não foi uma ordem. Irmãos, nós não precisamos fazer nada na nossa fé cristã que não seja por amor. Paulo diz isso em 1 Coríntios 16,14, 1 Coríntios 13, nós não precisamos vir à igreja para negociar com Deus, nós não precisamos dar dízimo, nós não precisamos orar, nós não precisamos jejuar, nem servir as pessoas, se isso não for por amor e gratidão ao nosso rei, aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Nós não temos que estar aqui numa balança, compensando nada, comprando nenhuma bênção de Deus. Você não tem que vir na igreja porque você acha que assim Deus vai te abençoar mais do que se você não vier. Você não tem que fazer as coisas para Deus porque você acha que se você não fizer, Deus vai amaldiçoar a sua vida. Você tem que viver em gratidão e amor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu e você somos chamados a viver a dimensão da graça, que nós fazemos as coisas, não porque são tarefas nossas, não porque são nossas responsabilidades, ainda que façamos coisas que somos responsáveis sim, mas nós fazemos isso motivados pelo amor, motivados pela gratidão que toma o nosso coração, por experimentarmos todas as bênçãos de Deus, e a maior delas a salvação em Cristo, tão somente pela graça. Deus está procurando gente que faz as coisas espontâneas, não precisa ninguém mandar eu visitar alguém para abençoar uma pessoa, eu vou espontaneamente porque eu quero servir o próximo, não precisa ninguém ficar pedindo para você orar por alguém, ore porque você tem no coração o desejo de abençoar pessoas, não precisa ninguém ficar pedindo para você meter a mão no bolso e ajudar alguém que está em sofrimento, porque você deve fazer isso voluntariamente. Nós precisamos de gente no reino de Deus, irmãos, que faz as coisas porque são voluntárias, porque são tomados pelo amor de Deus, constrangidos pelo amor de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15, constrangidos pelo amor de Deus. Então nós não podemos mais viver para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo, o nosso Rei e o nosso Senhor. Constrangido pelo amor.
A gente faz as coisas, irmãos, por amor. Não é porque é obrigação, isso é religião. Religião que a gente faz as coisas para Deus, porque a gente quer equilibrar as coisas na balança, porque a gente quer algum mérito diante de Deus. Cristianismo é graça. Nós fazemos por amor, fazemos por gratidão, porque entendemos, compreendemos pelo Espírito de Deus a dimensão da salvação que nos alcançou, todos os benefícios e privilégios que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, e porque entendemos isso, porque Deus abriu os nossos olhos, desfez a cegueira espiritual, quebrantou o nosso coração, a dureza do nosso orgulho, e agora podemos ver o que Deus fez por nós. Nós agimos em gratidão e em amor. O que esses homens representam um quadro claro do cristianismo. Esses homens são exemplos de relacionamento apropriado que nós devemos ter com o Senhor Jesus, porque somos os seus seguidores, os seus discípulos, os seus soldados. Olha um texto de 1 Samuel 22. Quando Davi fugiu, a Bíblia diz que ele fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Até os pais tiveram que fugir, porque Saul iria matar todo mundo, sua família. E lá juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, e desses homens que eram endividados, descontentes, que estavam em dificuldades com o rei, foi que ele fez o seu exército. Esses 30 valentes vieram desses homens. Provavelmente alguns deles estavam também sendo perseguidos pelo rei, alguns estavam quebrados financeiramente, e poderiam ser vendidos como escravos, por isso fugiram. Outros, a Bíblia diz aqui, que estavam descontentes, ou seja, sem realização pessoal, sem uma missão de vida, sem um sentido para viver. Então eles foram atrás de Davi, e lá eles encontraram uma missão de vida, lá eles encontraram um sentido para viver. Lá eles se viram livres das suas angústias, porque eles encontraram uma dimensão de vida muito maior do que aquilo que eles estavam vivendo no reino de Saul. Irmãos, por favor, olha aqui para mim. Eu e você também éramos endividados, nós tínhamos uma dívida que nós jamais poderíamos pagar, jamais, a dívida do nosso pecado, e Jesus pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário, e por isso nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas a Ele que por nós morreu e ressuscitou. Ele nos livrou da maior dívida que nós jamais poderíamos pagar, Ele nos comprou com alto preço, Ele pagou a nossa dívida. Muitos de nós aqui éramos descontentes como esses homens aqui, vivíamos sem sentido, sem propósito, presos aos nossos esquemas pessoais, construindo os nossos castelos de areia, e então Jesus nos alcançou, abriu os nossos olhos, nos deu uma nova vida, e nele encontramos sentido e propósito para a nossa existência. Irmãos, muitos de nós éramos exatamente como esses homens aqui de Davi, espiritualmente falamos, éramos exatamente iguais, estávamos nas nossas dificuldades, estávamos cercados pelas circunstâncias contrárias, e Deus veio e nos alcançou com a sua graça. E é por isso que eu e você vamos viver uma fé valente, uma fé corajosa, e vamos expressar amor e gratidão a esse que é o rei da nossa vida, a esse que nos comprou com o seu próprio sangue. É por isso que eu e você vamos viver uma dimensão de fé, de comunhão com Deus aqui, que honra Ele com todo o nosso coração e a nossa vida. Há de dizer aqui a liderança de Davi. Davi pegou esses homens endividados, excluídos, não reclamou dessa galera. Ele não falou, Deus, mas olha o tipo de gente que o Senhor manda aqui para mim. Não, ele trabalhou com esses homens, ele inspirou esses homens, ele levou esses homens a ser um grande exército. Da mesma forma, Jesus olhou para mim e para você, não desistiu de mim e de você, não nos desprezou, pelo contrário, Ele nos valorizou, Ele nos amou, Ele nos deu uma identidade nele. Ele nos levantou, irmãos, para sermos os seus valentes nessa geração do medo. Ele nos levantou para sermos os seus valentes, para a honra e glória do nome dEle. Ele nos levantou para vivermos de modo sobrenatural, de vivermos a sua vida neste mundo. Ele nos levantou para isso, irmãos. Sabe por que esses 3 homens se destacaram? Porque eles amavam mais o rei do que a si mesmos. Eles eram cheios de gratidão por aquilo que Deus havia feito na vida deles através do rei Davi. Eles eram homens valentes em seu valor, na sua fé e na unção de Deus que estava sobre eles. Irmãos, Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres, rapazes e moças, que creem realmente nele de todo o coração, que o amam acima de tudo, até acima das suas próprias vidas. Irmãos, se vierem confiscar os nossos bens, se eu e você tivermos que morrer por amor a Jesus, que morramos, que seja assim. Muitas gerações de cristãos viveram isso, muitos estão vivendo isso ainda hoje, porque eu e você somos chamados a amar Jesus acima do nosso conforto, acima da nossa própria vida, acima daquilo que construímos.
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. No último dia, a história vai mostrar que aqueles que assim o fizeram, realmente se tornaram vitoriosos, fizeram o que deveriam fazer, viveram a verdade, viveram o melhor de Deus para as suas vidas. Hoje também, irmãos, a nossa força vem do Senhor, nós somos cheios do Espírito Santo, a unção de Deus está em nós, acredite nisso, e viva a sua fé com ousadia e intrepidez. Não viva para você, viva para Jesus, porque se você viver para você, você vai viver no seu egoísmo e vai viver no seu mundo que é limitado. Se você viver para Jesus, Jesus vai habitar você, e você vai viver uma vida sobrenatural e abundante, e vai viver uma dimensão de vida muito maior do que você mesmo. Viva para Jesus, viva para Jesus. Eu quero terminar dizendo, irmãos, que a covardia não é aceitável, é inaceitável para os discípulos de Jesus. E é por isso que Paulo lembrou Timóteo lá na segunda carta. Paulo falou assim: Timóteo, não se envergonhe do Senhor. Sofre comigo pelo Evangelho, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Agora tem um texto que eu chamo a atenção, eu quero fechar com esse texto de Apocalipse. Final de tudo, Deus está no seu trono. Depois de todas as promessas para aqueles que confiaram em Jesus e viveram com Ele. O texto de Apocalipse capítulo 21 diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Agora olha o início do verso 8. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Esse é o inferno. Você está banido para sempre da presença de Deus. E Deus diz assim: eu não tolero covardia. Jesus diz assim, que nós não devemos nos envergonhar dele, porque ele também vai se envergonhar de nós quando vier com seus santos anjos. Se nós nos envergonhamos de Jesus na nossa geração, ele também se envergonhará de nós. Eu e você somos chamados para vencer. E vencer porque o Cordeiro já venceu e vencerá a batalha final. E por isso, acima de tudo, nós devemos ser valentes na nossa fé. Valentes na nossa fé. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus sempre foi valente, sempre o será. E Ele nos inspira a sermos os seus valentes na nossa geração, irmãos. Eu sou medroso, eu sou fraco, talvez você também seja como eu. Mas quando eu e você temos o Espírito de Deus, o Espírito é de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, na nossa fraqueza, diz assim, que a graça dEle nos é suficiente. E nós podemos viver o propósito dEle na nossa vida. Queria perguntar a você, você quer fazer parte desse grupo seleto do reino de Deus? Ou você está satisfeito em só ser um cristão? Você está satisfeito em só vir à igreja? Ou você realmente quer viver na linha de frente do seu Salvador e Senhor, como um soldado valente do seu exército nessa geração? Estes homens formam um quadro de cristãos cheios do Espírito Santo, que amam o seu Rei e o honram acima de tudo com as suas vidas. E eu e você somos chamados a honrar o nosso Rei, Senhor. Em fevereiro do ano passado eu mencionei uma frase de John Wesley que eu gosto muito, eu quero repetir para vocês aqui. Quando ele fez uma oração: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Não precisa muita gente não, irmãos. O que precisa é de gente valente, é de gente corajosa, é de gente consagrada. Com esse tipo de gente, o mundo é transformado. Jesus fez isso há 2000 anos atrás, e até hoje nós estamos vendo o seu exemplo. Jesus fez isso em muitas gerações, Ele pode fazer na nossa também. Ele pode me levantar, pode levantar você, com ousadia, com intrepidez, para vivermos no centro da sua vontade, pelo poder do Espírito Santo. E a minha oração é que Deus desafie você nessa noite. A minha oração é que Deus coloque fogo no seu coração, inquiete o seu coração, e que você ore exatamente isso, dizendo: Deus, vem sobre mim, me faz vencer o medo, me faz vencer a vergonha, a timidez, e me leve a viver plenamente a Tua vontade, que eu seja inspiração para os meus irmãos e para esse mundo que está aprisionado, escravizado pelo medo.